E é isso, acho que começamos. Está sendo gravada. Então, de novo, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, numa tarde de quinta-feira, podendo estar falando sobre as medicinas da floresta, que mudaram a minha vida para melhor. E nessa caminhada aqui, que é pouca, tá, gente? Eu tenho só 8 anos de caminhada na medicina, né? Em comparação, por exemplo, a um indígena que já está na lida desde a barriga da mamãe, né? Então, ainda tenho muito que aprender, então me coloco numa posição aqui muito humilde de quem também é aprendiz, né? Mas nesses 8 anos de caminhada, chega um momento que a gente transborda de ter sido um caminho tão importante para autoconhecimento, para elevação de consciência, para a cura da minha depressão, ansiedade, né? Que eu sofria de tudo isso. Então, chegou o momento de transbordar e a Oca virou um espaço que é um sítio da minha família, né? Eu moro aqui em Louveira, na Oca de Bambu, desde que eu nasci. Meus pais, vivos, graças a Deus, ainda na matéria, né? Eles moram aqui no sítio, né? Tem uma casa deles aqui. E eles vendo a minha mudança, né? Com relação à vida, permitiram ceder o espaço para a gente poder fazer esses trabalhos, né? Então, falando um pouco da Oca de Bambu, a Oca, ela é um instituto onde eu abro para estar ministrando cursos na parte tanto da biomedicina, quanto da fitoterapia, quanto da parte holística, né? Onde eu ministro as aulas, mas eu também abro espaço para quem sente de trazer tudo relacionado à expansão de consciência, cura, melhora na vida, como já convidei a Ana aí, né, para estar trazendo um trabalho dela aí, se ela sentir, claro, não se sinta intimidada não, tá? Foi só um convite que passou aqui, tá fluindo. Mas o principal foco da Oca de Bambu é estar trazendo as medicinas da floresta, né? E a que a gente mais escuta falar, né, que está mais na mídia, é a ayahuasca, né? E esse caminho aqui da Oca é para os indígenas, né? Então, queria trazer aqui para vocês, né? Vocês sabiam que os indígenas ainda existem? Eles existem, né? E alguém aqui já teve contato, já viu algum indígena ao vivo? A Angélica não vale, que ela já estava aqui, né? Então, assim, os indígenas, eles têm como cultura, e isso veio lá da Sibéria, tá, gente? Eles tiveram uma expansão de consciência com uma primeira medicina, isso foi a informação que me chegou, tá? E que eu também escuto da boca dos indígenas, né? Essa medicina, ela chegou, a ayahuasca, a receita, né? Como que o indígena poderia ter recebido a informação de que aquele cipó, que é o jagube, junto com a chacrona, que é a rainha da floresta, fazendo uma sinergia e como fazer aquele preparo, né, do cozimento, que leva ali muitas horas, poderia trazer para nós uma abertura de um sexto, sétimo, oitavo sentido que coloca para nós uma percepção de realidade muito mais firme, né? A gente fala na mecânica quântica a realidade última. Então, existe o rapé, que eu quero falar primeiro deles para vocês. A gente já vai falar da ayahuasca. O rapé é uma mistura de tabaco com outras ervas, né? É um pó, né? Que é feito, então, as cinzas junto com o tabaco. Existem vários tipos de ervas que são colocadas junto com o tabaco, mas muito também conhecido pela manifestação da presença de raízes e troncos de árvores, né? Então tem cumaru, sunu, né? E esse rapé, os indígenas consagravam já lá na floresta, né? De forma nasal, né? Então é um sopro que existem dois instrumentos para fazer isso. Um é o tipi, que é um instrumento onde você precisa estar em dois para poder estar consagrando o rapé. Então você sopra, né? Enquanto um sopra, o outro recebe. E o curipe, que você mesmo se auto-aplica. Então, pelo que a gente tem de conhecimento, através do pai rapé, que é assim que eles chamam, porque é uma energia mais masculina, mais de estrutura, né? Pai rapé trouxe para um determinado ser aqui, que já estava predestinado, né? Essa receita da ayahuasca, que deveria, então, encontrar o jagube e a chacrona para fazer essa sinergia e fazer essa formulação, tá? Vou falar um pouquinho da bioquímica.
Dentro da chacrona, da rainha da floresta, a gente tem um ativo que se chama DMT. Esse DMT é já presente no nosso corpo. Então, muitas pessoas colocam que a ayahuasca é um ativo que expande a consciência de forma sintética ou alucinógena. E não é. É uma medicina enteógena. O que ela faz? Ela te dá uma dose, sim, de DMT, né? E o jagube que vai junto, ele impede que algumas enzimas que são presentes no nosso corpo impeçam a explosão de DMT, ou seja, essa expansão de consciência. Quando que a gente tem essa expansão de consciência de forma natural? Segundo a medicina ocidental, né? Então é quando a gente nasce e quando a gente falece. A gente tem essas explosões de consciência. Então a medicina ayahuasca, ela traz para nós, durante a nossa vida, a possibilidade de ter essa sensação de morte e renascimento, né? Então essa conexão de morte e renascimento em determinadas circunstâncias da nossa vida traz para nós o que a gente precisa, o que precisa morrer dentro de nós, que não faz mais sentido, né? A gente fala de mapas mentais, crenças, paradigmas, traumas, né? E que estão muito profundos, né? A gente fala assim, tem a cerveja, a espuma da cerveja, o que está lá embaixo? A ponta do iceberg, o que está embaixo, né? Então, a ayahuasca, ela permite que a gente faça esse mergulho. E foi através do rapé, pela história que eu conheço, que os indígenas receberam a receita da medicina, né? Então, dentro disso, nós temos a consagração do rapé, que, pela visão holística, é uma medicina que traz a estrutura do masculino, porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, né? Então, o rapé, que é esse do sopro, que é o pó, ele vai trazer para nós, quando a gente consagra, essa estrutura masculina, que é do fazer, do acontecer, né, da estabilidade. E a medicina da ayahuasca, ela já é energia feminina. Ela traz, então, uma interiorização, que é para a gente olhar para dentro, que a gente precisa corrigir, né? Então, quando a gente consagra a medicina, para que ela tenha um lindo efeito, né, a gente pede que 3 dias antes, a gente chama de preceito, a gente faça uma dieta, né? Por exemplo, a gente pede para não consumir carne vermelha, até para que o processo da ayahuasca no físico, durante o ritual, né, que a gente tem todo um processo de limpeza, não é para todos, nem todas as vezes que a gente passa. Que é o vômito, o choro, número 1, número 2, que pode acontecer, né, durante o ritual. Se a gente não faz a dieta direitinho, nesse dia do ritual, pode ser que você tenha uma limpeza muito brusca, porque a carne, ela leva um tempo para digerir, então pode estar em estado de putrefação interno, e aí junta com a medicina da ayahuasca, ela pode fermentar, então você pode sentir um desconforto, então a gente pede para não comer carne vermelha, né? Se puder evitar carnes no geral, maravilha, mas se está numa dieta que sente que precisa de força no corpo, né? Comer um peixe, um frango, tudo bem. Mas para quem é a primeira vez, o que eu aconselho é não comer carne, tá? Por 3 dias antes do ritual. E também não consumir bebidas alcoólicas, nenhum tipo de droga. A gente trazer para o nosso corpo uma sutileza de forma bioquímica para que essa explosão de DMT não traga nenhuma reação em função da falta da dieta. Holisticamente, e também falando do nosso corpo mental, a gente também pede para que não tenha relações sexuais de nenhum tipo. De nenhum tipo significa também beijo na boca. Por quê? Quando a gente tem esse tipo de relação, a gente pede 3 dias antes, tá? A gente está trocando uma energia com outra pessoa. Mesmo para quem não acredita no veio holístico, né, que a gente junta chakra com chakra durante a relação sexual, a gente não quer que nessa sessão, né, nesse ritual, vocês tenham a percepção da vida do outro, porque a medicina da ayahuasca é para você olhar para você. Tudo o que você vai sentir, o que vai vir na sua mente, né? Tem gente que tem visões, tem gente que escuta coisas, tem gente que só sente, que imagina. É para ser sobre você. Então a gente pede também esse preceito 3 dias antes, para que não haja essa conexão. No mental, só o fato de você beijar na boca de alguém pode ser que você já fique com algum gatilho de sexo, algum estímulo. E dentro desse caminho neural, por neuroplasticidade, pode ser que se abra um caminho que a gente não quer que você acesse.
que é a indução de querer ter um contato com uma pessoa lá fora, né? É claro que durante o ritual pode ser que a medicina haja tanto no seu subconsciente, e existem pessoas que você sinta, saia do ritual, talvez até durante o ritual você fala, nossa, eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa, pedir desculpa para ela, porque a medicina ela vai trazer para você um nível de percepção muito maior. Eu sou hipnóloga, tá, gente? Então, assim, dentro da hipnose, para falar de uma maneira mais científica, né? Quando você expande os sentidos, você consegue ter uma percepção muito maior da realidade. Então, eu costumo falar assim, esse copo, ó, vocês estão vendo essa imagem. Mas ele tem a gente pode olhar por vários ângulos o mesmo copo. Então, a ayahuasca vai permitir, porque a nossa mente é muito sábia e ela capta esse copo como um todo, não só essa visão aqui, mas de cima, de baixo. Mas eu, no meu ego, eu escolho a percepção de olhar aqui, tá? Mas a mente sabe que ele tem a superfície, que tem aqui, que tem ali. Então, a ayahuasca ela vai pegar algumas situações, traumas, bloqueios, mas principalmente cenas vividas, e aí aquela percepção talvez única que você tinha daquela situação, ela vai expandir e vai colocar você para fazer esse giro. E nesse movimento, é possível que você se sinta como a pessoa que você sentiu, você veja por outros ângulos, e aí você entra tanto no campo da pessoa, de se colocar no lugar da pessoa, como ela recebeu, como eu falei com ela, aquela minha atitude, aquela minha reação, e também como agiram com você. Muitas vezes a gente não percebe que está sendo abusado, que está sendo violentado emocionalmente, e a ayahuasca ela vai trazer a percepção que já está aqui no seu consciente, tá? Ela não traz de fora, ela traz o que é seu. Tudo o que você vê num ritual de ayahuasca é seu. Muitas vezes, depois das sessões, eu recebo pacientes querendo conversar comigo para dizer, poxa, eu vi você, eu vi, né, sempre projetando para fora. Mas entendam sempre que a ayahuasca ela mostra que é para você mesmo, tá? Então, nesse momento, muitas vezes o nosso ego, que está aqui, ele é bom para defender a gente. Eu costumo dizer assim, que um ego bom, um ego forte, eu gosto de chamar ele de amor próprio, quando ele está equilibrado, tá? Mas às vezes o nosso ego adoecido, ele vai projetar algumas coisas para nós, e é difícil de aceitar que você errou, você vai ter que ir lá e pedir desculpa, que você vai ter que mudar aquele teu jeito, né? Um exemplo, eu tomo Coca-Cola, um exemplo. A ayahuasca vai mostrar se aquilo está te fazendo mal ou não. E ela vai te mostrar o peso que isso traz na sua vida e como você não é congruente com algumas coisas que você faz, que você traz de certezas que as pessoas precisam ser assim, assim, assado, mas você toma Coca-Cola, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo bem. Então, entrar em contato com esses detalhes de si mesmo, às vezes é difícil, e aí que vem as limpezas, que dá aquele enjoo de si mesmo, que dá aquela vontade de vomitar. E é normal vomitar na ayahuasca, é normal querer fazer muito número 1, muito número 2, chorar, tá bom? E não é regra. Pode ser que vocês não tenham esse acesso, né? Pode ser que vocês não tenham na primeira vez que vocês venham a consagrar, mas pode ser que na segunda aconteça. O que a gente costuma dizer de forma bem tranquila é que a ayahuasca ela é uma mãe. E ela vai trazer para você o que você precisa naquele momento. Então, tem uma outra questão aqui. Às vezes as pessoas chegam para um ritual e colocam assim, poxa, uma lista de respostas, né? De perguntas, né? Que eu vou buscar a resposta. O que eu costumo dizer é que muitas vezes, a Angélica já riu, né? Eu vou para um ritual com essa listinha. Até hoje eu faço isso, tá? Que eu falo, não, eu vou lá consagrar a medicina porque eu estou em dúvida que caminho que eu tomo aqui, o que eu estou fazendo da minha vida e por que isso está assim, assim, assado. E chego lá, eu volto com as 25 dúvidas não respondidas e com mais umas 50. Porque a ayahuasca está querendo mostrar no teu subconsciente que tem coisa primeiro que você precisa resolver para depois acessar essas respostas aqui. Porque às vezes a tua estrutura emocional e mental ainda não está pronta para levar aquela lapada. Então ela é uma mãe, ela vai trazer para você exatamente o que você precisa. E a gente tem um grupo para conversar depois, né? Que é a Escola Iniciática Olho de Ouros, que fica o convite depois. Na segunda-feira eu coloco para vocês o link. Se alguém sentir de estar compartilhando, a gente tem esse grupo lá. E eu também atendo com as terapias depois, de forma individual, se alguém sentir, tá? Mas
Mas eu vou dizer, Denise, em 8 anos, o fato, às vezes, de eu conversar com um amigo que já consagra a medicina, já me esclarece muita coisa, tá? Estou querendo dizer que não é que porque veio num ritual de ayahuasca que você precisa fazer terapia depois, muito pelo contrário. O que a gente costuma falar, né, as casas de ayahuasca, é que uma sessão de ayahuasca corresponde a 10 anos de terapia, com profissionais como eu, ou psicólogos ou psiquiatras, tá? Uma outra dúvida que as pessoas têm bastante é com relação à medicação, né? Então, tem alguns medicamentos, né, que também têm interação psicoativas com a medicina. E aí, então, eu vou mandar lá no grupo, né, para quem for participar do ritual, já tem o grupo formado. Lá no grupo de quem intenciona vir, eu vou mandar na segunda-feira a ficha de anamnese, que ali sim a gente vai estar falando individualmente com cada um, se necessário, dependendo das respostas que vocês me trouxerem lá, tá? Quem vai avaliar? Eu, que sou biomédica, e o Zé Mário, que é psicólogo, tá? Então, sejam bem sinceros na ficha de anamnese, porque é importante. Geralmente, a gente barra a vinda de alguém e fala, olha, é melhor não consagrar, se tem algum uso de medicação prescrita por médico psiquiatra, e a gente pede que o psiquiatra dê o respaldo via receita de que aquela pessoa pode consagrar, né? Inclusive, a gente pergunta para esse doutor, essa doutora, se pode ser feito um desmame nesses 3 primeiros dias aí que antecedem o ritual, se pode ficar sem tomar medicação. Ah, Dê, um Advil, um Anador, uma dipirona, pode interferir no processo? Pode, mas não no sentido preocupante. O que pode acontecer, esses inibidores de dor, é justamente você ter uma experiência rasa, porque às vezes você precisa acessar uma dor que está aí dentro, então a gente pede nesses 3 dias que antecedem o ritual, então, não tomar nenhuma medicação para enxaqueca, vocês podem perguntar lá no grupo, eu sou fisioterapeuta, especialista em cuidado com plantas medicinais, eu posso indicar chás para quem está com alguma questão, se a pessoa está com alguma sensação no corpo de dor, conversem comigo lá no grupo, porque isso não vai ser um impeditivo de vir, tá? Bom, agora eu vou falar da vivência em si, que são 3 dias, né? Então, eu quis trazer aí a questão, eu e a comitiva PKUAN, né? Apresentá-los primeiro, né? Eles são uma comitiva formada por indígenas que vem lá do Rio Jordão, no Acre. Quem vem são os filhos do Pajé e Camuru, que eu tive contato, né? Segui a comitiva aí por quase 2 anos, né? Trabalhando com as medicinas da floresta e conhecendo essa família. Então, nesses meus 8 anos de caminhada, é uma comitiva que eu respeito muito, o trabalho é muito sério, desde como é feita a medicina, né? A colheita das folhas da chacrona, que são feitas por mulheres, elas vão rezando para colher a chacrona, na hora de lavar a chacrona, né? Eles tomam a medicina da ayahuasca para fazer a colheita da planta. Tem o jagube, que é o cipó, né? Que é batido, e aí são os homens que tomam conta dessa parte do jagube também, todos em momento de oração, de consagração, então a medicina é bem feita, da forma correta, para que tanto bioquimicamente como espiritualmente a gente esteja protegidos aí, tá? E essa comitiva, em conversa que eu sempre tenho ali com a Ana Clara, que é a esposa do Tchanassian, que é um dos condutores, dos dirigentes aí de toda a vivência, né? Eu falando para ela que o rapé é uma medicina que a gente encontra facilmente, né? Até pela internet, porque é uma medicina que você pode aprender a consagrar em casa, né? É uma medicina que te ajuda a trazer uma estrutura de fazer e acontecer. Então, se eu estou num momento que eu me sinto muito cansado, não tenho ânimo para fazer as coisas, então o rapé ele traz esse levante, né? Fisicamente ele ajuda demais para quem tem dores de cabeça, rinite, dores no corpo, fibromialgia, dependendo da erva que está compondo ali, é uma medicina maravilhosa, né? E eu vejo que pouca gente entende sobre o rapé. Eu vejo, até compartilho com vocês, assim, da minha experiência, os amigos, né, que vem consagrando o rapé de uma forma distorcida, porque como pode estar consagrando em casa, e ele traz um relaxamento, acaba não... acaba trazendo a possibilidade da pessoa usar aquilo como uma muleta. A pessoa, tudo que ela está com dificuldade, ela consagra um rapé, e não é isso, né? Não é isso o caminho da medicina. Então, você tem o Chanasya, né? E o Chanay e o Nuyuban. O Nuyuban é que é o condutor. Eu falei Chanasya vai estar junto, é o irmão dele que também conduz.
os dois aqui trazendo para a gente, para que funciona a medicina do rapé, e colocando a possibilidade de a gente aprender a fazer o rapé, eu achei a coisa mais incrível do mundo quando eu comentei com ela, que eu estava sentindo, pelo movimento aqui da OCA e desses 8 anos que eu venho consagrando a medicina, por honra à medicina do rapé, ao que ele me traz hoje, né, na consagração que eu faço em casa, eu acho que precisa ficar mais bem explicado, e aí eu vou deixar muito na mão deles ali para trazer. Então eu senti, e a esposa, né, do Yunu Yuban também sentiu, que é a Ana Clara, que vocês vão conhecer, ela falou assim, não, Dê, vamos fazer uma vivência onde tem a consagração da medicina da ayahuasca, a gente traz a experiência de fazer o rapé. Então o feitio do rapé, ele vai ser dividido em 3 momentos. A gente tem a abertura do tabaco na sexta-feira à noite, às 19 horas, tá? E aí, enquanto a gente vai estar abrindo o tabaco, o Yunu Yuban vai estar dando uma aula para a gente, e, gente, ter uma aula de feitio de rapé, entender essa medicina, é muito, assim, é uma honra estar recebendo eles aqui, eles trazerem essa sabedoria da floresta de fazer a medicina, sabe? Isso é muito importante e valioso, valioso. Em 8 anos de medicina hoje que eu estou tendo uma abertura, assim, dentro de uma família aí de indígenas, tá? E o caminho bem feito. E aí, no sábado, a gente tem, então, a consagração da ayahuasca, que quem sente de sol está vindo na consagração, só não, né? Porque já é maravilhosa. Então, vai começar às 11 da manhã no sábado e vai até umas 6 da tarde. Dentro desse ritual, o tabaco que nós abrimos na sexta-feira vai ficar secando em volta da fogueira. E, em alguns momentos, os tchanás vão trazer também mais ensinamentos durante o ritual sobre o rapé. Dentro do ritual com a ayahuasca, eles vão abrir os portais de rapé para quem quiser, durante o processo, também tomar um sopro de um indígena, que também eu recomendo, tá? E aí, no domingo a gente vai fazer a terceira parte do rapé, porque daí as ervas vão estar secas, né, o tabaco também, e também envasar, e cada um vai poder levar para casa um pouco de medicina de rapé já também, tá? Isso é muito legal. Então, a gente já vai estar com a nossa energia no rapé, né? Você consagrar a sua própria medicina, feita por você, né? Então, isso é muito lindo, é muito rico. E, então, na medicina da ayahuasca, nós temos, então, essa questão dos preceitos, que é muito importante. Eu gosto sempre, para quem vai consagrar a primeira vez, pedir para não se alimentar com pão e nada de farinha de trigo branca um dia antes, por quê? Às vezes a pessoa sente um pouquinho de estufamento no abdômen por conta da farinha. Quem já está acostumado a consagrar, né, já sabe qual é o ponto do seu corpo, né? Eu já sei qual é a dieta que eu tenho que fazer, né? Já sei os alimentos que para mim não dá certo consagrando a medicina. Fora as restrições que eu já falei, da carne, bebida alcoólica, alimentos ultraprocessados, né? Importante também falar aqui. Então, a gente dá preferência para frutas, legumes, tudo que nasce da terra, né? Mas o pão, a farinha de trigo branca, macarrão, para quem vai tomar a primeira vez, eu indico da gente, pelo menos um dia antes, evitar, tá? Outra coisa importante, existem alguns lugares onde a medicina, ela passa o grau dela, né, que a gente fala, é grau mel, é grau... O grau é assim, o tempo de cozimento da medicina. Então, quanto mais cozida, mais concentrada, né? E aí, então, para algumas casas que a gente já frequentou, né, e pela experiência, então, muitas vezes, as pessoas que têm gastrite, úlcera, né, podem sentir. E aí, é a questão do cozimento. O que eu posso colocar para vocês é que a medicina trazida pela comitiva Peicauã, aliás, todas as medicinas que eu consagrei que foram feitas pelos povos originários, eu não tenho relatos de pessoas que sentiram questão de gastrite, questão de fermentação. Então, por isso que eu gosto de colocar para a gente sempre perguntar na casa, né, que vocês venham a frequentar, que não seja aqui, quem fez a medicina, né? E colocar se tem essa questão de gastrite, de úlcera, porque pode ser um incômodo. Mas num outro ponto de vista, né, porque eu estou falando um lado do copo, né, tem um outro. Se você consagra a medicina e você está aqui para resolver as coisas da sua vida e você sente aquela gastrite, é porque está na hora de você ir resolver isso de vez e parar de ficar com medidas paliativas, né? Está na hora de resolver essa questão
dessa má digestão. Então, também tem esse ponto de vista. Não quero dizer que nunca vai acontecer aqui na Oca, de alguém relatar, né? Mas eu tenho amigas de longa data que consagram comigo, que tem essa questão de gastrite. Quando consagra medicinas que não são feitas pelos povos originários, acaba reclamando que teve esse processo, mas quando consagra com os povos originários, não. Então, por isso que eu enfatizo muito, a gente está seguindo um caminho com os povos originários, tá? Pelo menos o feitio da medicina. E aqui vocês estão tranquilos, porque a medicina é feita aí, a gente sabe a procedência, tá bom? Agora eu vou falar de outras medicinas, e aí depois eu já vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, aí no domingo, antes da gente começar o processo de finalizar ali o feitio de rapé, nós temos mais entrega de 2 medicinas no domingo de manhã. A primeira é Cambô. Cambô é uma medicina que é extraída do corpinho de um sapo, de uma rã, na verdade. Essa rã, ela não é prejudicada em função dessa extração, né? E é o veneno do sapo que a gente aplica na pele, né? Então, o Tchanavém, ele faz alguns furinhos com uma pontinha de uma madeirinha, assim, uma brasinha. Pensa num incenso aceso. Ele vem e faz os pontinhos, né? Algumas pessoas levam 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O Tchaná, ele, olhando a estrutura física da pessoa, sentindo o campo, ele sabe a quantidade de pontinhos e aí aplica esse veneno do sapo. E esse veneno do sapo no nosso corpo físico, ele vai trazer uma limpeza via vômito, tá? Isso é certeza. No Cambô você põe para fora o vômito, porque a intenção bioquímica é que a gente vomite até a bile. Por quê? Quando a gente traz essa renovação do líquido de dentro da vesícula, a gente melhora a acidez de um todo do nosso corpo, a gente melhora o pH das nossas células, regula, né, onde tem que ser pH neutro, onde tem que ser pH ácido, e isso faz com que a gente fique imune a muitas doenças. Então, o Cambô é a vacina dos indígenas para aumento da imunidade. Para o aspecto holístico, a vacina do sapo, ela traz para a gente um campo verde, né? Tem muitas pessoas que quando está ali no processo de Cambô, que dura mais ou menos 15 minutos apenas, é muito rápido, ela fala, nossa, eu estou me sentindo verde, né? Que é a cor da cura. Então, isso atrai, magnetiza coisas boas para nós, porque nós estamos seres equilibrados magneticamente. Então, vem prosperidade em todas as áreas da nossa vida, vem proteção em todas as áreas da nossa vida. E o mais legal, que depois desses 15 minutos de processo, a gente se sente mais forte e sem nenhum cansaço. Quem está sofrendo de cansaço, desânimo, vai embora. A gente costuma brincar que depois do Cambô dá vontade de correr uma maratona. Pra vocês terem uma ideia, aqui na Oca a gente tem os banheiros secos, né? Que são os banheiros ecológicos, porque é tudo no meio da floresta, né? Fica distante aqui da minha casa. Então, quando eu fiz Cambô aqui, eu fiz o barreado do banheiro depois. Logo depois que eu fiz Cambô, né? Teve aquele processo de levantei o banheiro seco que vocês vão ver aqui. Então, assim, você fica muito ativo. É muito bom. E isso dura, né? Então, assim, recomendo para quem sente de fazer o preparo do Cambô. Como a gente já vai estar no preceito da ayahuasca, então já está ok. A única coisa é que a gente vai tomar 2 litros de água minutos antes da aplicação do Cambô, que é justamente para a água que está no corpo promover essa limpeza, tá? Depois do Cambô, a gente tem uma outra medicina, que é o Rampayá. Rampayá é um macerado de pimenta que o Inuiubã, o Tianacian vão estar aplicando na nossa língua. Depois eu vou mandar uns videozinhos para vocês verem lá no grupo já do evento, tá? Então, a gente chama batismo Rampayá. Eles pegam o bico de um pássaro, que se chama Tianá, né? Vocês vão ver muito assim, Tchaná, e aí, Tchai, Tchaná. Então, assim, se chama Tchaná. E esse pássaro, ele tem um canto muito especial, né? E foi daí que veio a questão do batismo na língua. O que ele traz para nós? Uma limpeza da saliva, então, enquanto o Tchaná vai aplicando na língua, ele vai fazendo um rezo, e você vai ficar com a língua para fora, babando mesmo. E ali a limpeza que acontece aqui, ó,
são das palavras duras que falamos para as pessoas, a má comunicação, a nossa preguiça de explicar, a nossa paciência e amorosidade com as pessoas, o nosso diálogo interno. Como que eu falo comigo mesmo? Eu estou me cobrando muito, ou sou o meu melhor amigo, a minha melhor amiga? Eu sou um reforçador de mim mesmo ou um crítico? Então, isso vai embora e é muito lindo esse processo, que também dura mais ou menos 15 minutos. E é bem tranquilo, viu, gente? A única coisa é que você vai babar bastante. Depois cospe, lava a boca, não tem nenhum processo assim, mais, vamos falar assim, de número 2 ou de vômito, não, tá? E esse batismo, ele é interessante para quem precisa melhorar a comunicação interna, comunicação externa, e para quem tem vontade de cantar, tá? Então, quem quer trazer essa dinâmica para a vida, esse batismo é muito interessante. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, né? A gente fala assim que a palavra que sai daqui, ela é uma flecha, né? Mas ela pode ser embebedada no mel. Então, esse batismo, ele é muito legal. E o pós? Depois dessa vivência, né? Por conta do batismo Rampaiá, a gente pede para não tocar outras pessoas na intenção. Então, é de novo o lance do sexo, do beijo, né? Se você der um abraço em alguém, na intenção, você acaba perdendo esse batismo do Rampaiá, que ele tem que ficar ali pelo menos 1 ou 2 dias na sua energia, para você depois ali se analisar. Então, não pode ter toque físico com outra pessoa na intenção. Pode abraçar um amigo, lá no final do ritual a gente se abraça, tira foto, sem intenção sexual, tá? Essa é a orientação. E para o cambô, que é a vacina do sapo, a gente pede aí 3 dias de alimentação. Tirar sal, tirar açúcar, pode colocar bem pouquinho só na alimentação, mas sem carne, por 3 dias, para aumento da imunidade e recuperação de uma bile boa ali na vesícula, né? Então, a gente não pode pedir para ela fazer o processo de detergente ali de carnes por 3 dias, por isso também, tá? O lance do cambô, de ficar sem comer carne, diminuir o sal e não comer nada de açúcar, também vai trazer para você uma consciência alimentar muito melhor. Porque a hora que você volta a comer a comida que você comia antes, se a sua alimentação estava sendo nociva para você, você vai perceber, teu corpo vai falar, não come mais isso. Tô com vontade, mas espera isso não caiu bem. Então, é um processo terapêutico, gente, que dura, tá? Por mais um tempo. A ayahuasca em si, ela vai ficar fazendo um trabalho em você por 15 dias ainda, tá? Pelo menos, né? Vamos falar assim, bioquimicamente no corpo. Depois, façam as suas anotações, recomendo, se quiserem trazer caderno, no momento do ritual, vem algum insight, e aí eu falo, nossa, será que eu vou esquecer isso aqui? Sente de anotar, sente de fazer um desenho, né? Também recomendo que depois do ritual, depois que dormiu na sua casa gostosinho, tomou aquele banho, anote tudo que vocês viram, que vocês sentiram. E tem muita coisa que vem aqui, né? E durante um ano ainda, 2, 3, eu tenho percepções que eu tive lá na primeira vez que eu consagrei, que hoje eu estou entendendo, são os avisos já da minha mente mais sábia, colocando as previsões, porque a ayahuasca ela também prevê muita coisa. Ela prevê porque você tem um processador aqui maravilhoso que capta tudo. É que o seu ego não deixa ver a realidade como ele é. Então, aqui, ela acessa e traz para sua consciência um mapa de muitas provisões do que pode acontecer. Então, tem gente que fala assim, a ayahuasca me avisou que eu ia perder um filho em tal época. Mas não é, é que às vezes ela acessou ali, ela abriu e a sua mente acessou que se você continuar se alimentando dessa forma, dormindo desse jeito, não tem condições de você gerar um filho. Então, assim, às vezes a gente vai para um lado muito holístico e esquece que, na verdade, é tudo dentro, tá? Estou colocando assim para vocês, porque quem já é médium, quem tem uma sensibilidade maior, né? A gente começa a acessar outros planos também. Então, uma proteção que existe muito grande, você está consagrando com os povos originários, é a pagelança, né? Porque imagina um pajé, né? Que desde a barriga da mamãe, e é criado de uma forma, uma cultura que enfatiza muito a questão da proteção espiritual. Então, você está dentro de um ritual, numa guiança, né, dos povos originários, você fica mais protegido. Eu digo isso porque quem é médium acaba muitas vezes entrando no processo do outro, por conseguir captar o campo de toros, né? Então, muitas vezes a gente percebe o processo do outro aqui do lado, que está ali no baldinho, que está ali,
Então, é não se emaranhar, sempre respirar, trazer a consciência para si, o que é meu, o que é do outro, isso para quem já está mais aberto, tá? Quem vai tomar a primeira vez, a 90% das coisas que vocês vão ver ou sentir é sobre vocês, sempre, tá? E aí, nesses movimentos, muitas vezes a gente percebe uma fala, a gente quer trocar uma ideia. Então, já vou avisando que muitas vezes a gente, como guardião, e aí tem um time de guardiões, a gente vai perceber esses movimentos e talvez a gente vai tocar vocês e falar, ó, irmão, volta para o seu processo, né? Vai beber uma água, volta para o seu colchonete, para a sua cadeira, porque a gente percebe ali uma interação, e muitas vezes você está atrapalhando o processo do outro de falar com ele. Ele está em outro momento, entendeu? Então, assim, com todo respeito, a gente vai estar olhando, vai estar sinalizando, mas pode acontecer, tá? Aqui a gente tem livre expressão, num sentido respeitoso, se sentir vontade de dançar, se sentir vontade de dar um grito, de dar risada, de chorar, às vezes precisa trazer para a matéria algumas coisas que está aqui dentro, né? Então, aqui é bem tranquilo com relação a isso. A oca de bambu é um espaço aberto no meio da mata. A gente chama de oca de bambu porque ela tem um bambuzal em formato de oca, assim, né? Então, trazer essa consciência de que a experiência é na natureza, faça chuva ou faça sol. Nós temos as capinhas de chuva aqui para fornecer, mas o trabalho é tão bem feito que até hoje a chuva permitiu o trabalho até o final. Aconteceu já de chover no dia de ritual, mas foi assim, já no final todo mundo se despedindo, tomando seu caldo no final. Então, se a natureza permitir que o trabalho seja feito num tempo seco, ok, se chover é porque era para ser na chuva, né? Tem algo maior controlando tudo isso. Nós temos as capinhas, então eu oriento, tragam mudas de roupa. Para quem sentir de fazer aplicação de cambô no domingo, às vezes o Chai vai pedir para tomar um banho, aí a gente tem uma ducha fria, né? Então, para fazer essa troca de roupa, se ele sentir que aquela pessoa precisa de um banho, se também durante o processo, se tiver uma questão de limpeza ali, que às vezes acontece, tá? De fazer o número 1, número 2, a gente vai estar ajudando aí no banheiro, né? Levanta a mão, mas às vezes no meio do processo a pessoa nem consegue colocar e acontece ali. Então, trazer uma outra muda de roupa, por quê? O processo ele termina, tá? A gente às vezes entra num caminho assim do, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou morrer? Mas ela tem um efeito, a bebida, né? Então isso vai terminar em algum momento e você vai sair daqui ótimo. Outra questão importante: ninguém vai embora antes de todo mundo estar em condição de ir embora, tá? Todo mundo fica aqui até todo mundo tá bem para ir embora para casa. E isso é uma coisa muito bonita. No final a gente troca, a gente tem o compartilhar, né, de alimentação, a gente conversa sobre o processo de cada um e todos saem daqui muito bem. Me corrijam aí a Gri e a Angélica se eu estou falando bobagem. Tá bom? Agora eu vou abrir aqui então para vocês, se vocês têm alguma pergunta aí. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz para habilitar o som de todo mundo de uma vez. Olha, eu não estou conseguindo liberar aqui os telefones, mas quem conseguir pode abrir. Quem tiver pergunta. Oi, boa tarde. Boa tarde, Nath. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Eu gostaria de saber quanto tempo dura mais ou menos o efeito da ayahuasca. Eu não sei se você falou, não prestei atenção, que eu estava andando para a rua. Não falei. E outra coisa também. E sobre alimentação, essa limpeza é melhor fazer com... você falou com verduras, legumes, né? Isso. E por quê? Então, o tempo de efeito da medicina, né? A medicina ela é servida pelo menos 3 vezes durante o ritual. A primeira vez, o primeiro copinho, a gente pede para todos tomarem, afinal vocês vieram para o ritual da ayahuasca, então não tem por que não tomar. Ninguém que está no ritual fica sem consagrar a bebida, tá? Eu vou só silenciar o seu um pouco aqui, Nath, para ficar mais limpo, tá bom? Daqui a pouco eu abro aqui para você falar mais, se tiver. Aí,
ela começa o efeito, por exemplo, eu que já sou mais sensível, eu de pegar o copinho eu já entro na força. Eu não preciso nem consagrar a medicina, eu já entro na expansão, de sentir o cheiro dela. Mas, via de regra, 40 minutos começa a expansão de consciência, uma perda de peso no corpo, né? Assim, você perde um pouquinho o controle, vamos falar assim, uma sensação de embriaguez, tá? Para a maioria das pessoas. Isso dura em torno de 1h30, 2 horas. Aí depois é servido mais uma dose para quem quiser. Mas eu, por exemplo, que sou muito sensível, nas últimas consagrações eu tenho tomado um copinho. E fica o período todo, né? Então é das 11 às 18. Porém, em torno de 5, 5h30, os efeitos já terminaram. E a gente já está na parte do cada um contar um pouquinho como foi a experiência, cada um que quiser verbalizar, está se alimentando, né? Mas é mais ou menos isso, uns 40 minutos após a dose, e aí fica em torno de 1h30, 2 horas, vamos falar assim, massivamente, né? Agora, sobre a dieta, né? O que acontece? A formulação da ayahuasca de forma bioquímica, ela é para ter uma explosão de DMT e que as nossas enzimas não travem isso. Alguns alimentos têm enzimas que travam. E aí o jagube, que é um dos componentes do chá, ele não consegue ter ação. Principalmente, então, quando os alimentos são ultraprocessados, que têm conservantes, né? As carnes, principalmente a vermelha, né? Aí a questão do tempo que ela leva para digerir. Então, tem a questão tanto da abertura da consciência, de uma sensação maior. Por exemplo, hoje, nesse estado de consciência que nós estamos aqui, a gente não consegue ver o infravermelho, né? Ou então alguns tipos de inseto que tem umas cores diferentes. E aí, se você tem uma lente, né, que você coloca e você aumenta a sua percepção, consegue enxergar outras cores naquele animal, enfim. A ayahuasca, ela tem essa abertura, né, de outros sentidos. Então, tem algumas coisas em alguns alimentos que impedem essa abertura. Agora, na bioquímica, a carne vermelha, ela pode trazer para você um processo muito doloroso, porque como ela demora para digerir, então se você come uma carne na quinta-feira, que o ritual vai ser no sábado, ela vai estar lá ainda no sábado. Então, essa coisa eu senti um enjoo, porque eu vi uma parte aqui de mim que eu não estou aceitando, né? Às vezes isso nem é muito claro, é só um mal-estar, uma resistência. A carne vermelha vai trazer um vômito dolorido, né? Com aquele suco gástrico. Então, tem uma parte holística que a gente fala do sacrifício do animal, sim, mas para quem tem essa crença também, vem com essa energia. Mas eu vou falar para vocês, eu não sou vegana, eu tenho um biotipo que eu preciso hoje ainda comer um pouco de carne, não é todo dia que eu como, né? Mas pela movimentação que eu faço, né, o trabalho, eu tô sempre muito assim, exige muito do meu físico, eu como frango, eu como peixe, entendeu? A carne branca, ela digere mais rápido. Não sei se esclareci bem aí, Nath, você me fala, ó, vou até... Pode abrir seu microfone aí. Aí. Só mais uma dúvida. A gente fica consciente durante o processo? Então, tem algumas questões aí. Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente fala que fecha os olhos para você entrar no seu campo, né? Então, de olhos fechados, muitas vezes a gente perde um pouco da consciência. Por isso que está num lugar que tem pessoas para cuidar, que vão estar olhando, né? Toda a sua questão de integridade física, né? A gente até pede para as mulheres que vêm de saia colocarem uma leg, um shortinho, justamente para se precisar levantar no banheiro de qualquer jeito, né? Sem tendo muito controle do corpo, a gente tem uma segurança de integridade da pessoa não se sentir exposta, né? Então, e nesses movimentos de processo de limpeza, às vezes querer fazer o vômito ou o número 2, você perde um pouco do controle na hora da limpeza, que não é todo mundo que passa por esse processo, e nem toda vez. Não quer dizer que hoje você passou por um processo grande de limpeza dentro do ritual, vai ser sempre assim. Cada ritual é uma nova história, né? É uma camada da cebola que vai se abrindo. Mas o inconsciente, pela minha experiência, a pessoa ela perde muito a consciência quando ela não segue os preceitos. Consumiu álcool, drogas ilícitas, ou não fez a dieta direitinho, ou então consumiu algum remédio, né, que não falou para nós, para a gente poder pesquisar se tinha algum ativo ali que poderia trazer essa questão, né?
Então, muita gente fala de notícias por aí, de pessoas que tiveram isso, aquilo dentro de um ritual, e você vai analisar a fundo, a pessoa não colocou na anamnese que tomava aquele remédio, né, não compartilhou com a gente, ou então comeu uma feijoada um dia antes, sabe assim? Então, o que a gente vê muito, né, a mídia acaba colocando aí esse tom um pouco mais pesado, mas não chega a fundo a dizer a responsabilidade da pessoa e a gente avisa direitinho, né? Esse cuidado. Então, assim, na ficha de anamnese a gente reforça tudo isso. A questão da alimentação, a questão do preceito, né? E o que trazer, que também é muito importante. Antes de eu falar do que é para trazer, como se preparar aí, né? O que eu preciso levar, tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Tudo certo. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá me contatar lá no grupo. Eu peço para falar em grupo, porque é o que eu falei, às vezes a dúvida de um aqui é do outro, né? Então, Nath, se você falar que pretende vir, né, no final de semana que vem, eu te coloco lá no grupo, que você ainda não tá, né? Tá bom, Angélica também? E todos aqui que venham assistir depois toda essa nossa conversa aqui, tá? Bom, o que trazer aqui para a Oca? Então, eu tenho cadeiras para emprestar, mas se você tiver uma cadeira de praia ou uma cadeira que você se sinta confortável, pode trazer. Se quiser trazer seu colchonete, né? A gente vai ficar num chão de terra. Se chover um dia antes, vai estar meio úmido, pode trazer um saco plástico para colocar o colchonete em cima, né? Eu tenho alguns colchonetes para emprestar, mas eu não tenho muitos. Tragam mais uma muda de roupa. A gente pede alimentos para compartilhar no final. Mas principalmente venham com o coração aberto para fazer novas amizades, conhecer gente do bem, bem mesmo, sabe? Assim, que está aqui, ó, só querendo que todo mundo cada vez mais esteja com a consciência plena, Agri, ó, fazendo assim. E aqui é uma família mesmo, né? E conhecer essa comitiva tão maravilhosa, gente, que eles têm uma agenda super concorrida, né? E eu estou imensamente grata de, em menos de 4 meses, a gente conseguir trazê-los a segunda vez. E então, coração aberto. Se sentirem de participar do rapé, o que acontece? Eu ainda não tenho aqui na Oca hospedaria. Coloquei lá no grupo algumas casas de Airbnb, tem pousadas, né? Para poder estar na sexta-noite tendo um local gostosinho para tomar um banho e dormir, né? E depois do ritual do sábado também tá podendo descansar para o domingo continuar a jornada aqui, tá? Podemos fazer tudo, o estudo do rapé, a medicina da ayahuasca no sábado, o cambô, paiá e terminar o rapé? Podemos? Dou conta de tudo isso? Dá. Fica tranquilo. Mas a gente pode fazer isso de forma modular. Quero só participar do rapé. A única questão é que dentro do ritual da ayahuasca, onde vai ter a secagem e mais uma aula de rapé, se você não vai consagrar a medicina, você vai perder essa parte do rapé, mas você pode estar vindo na sexta e no domingo, sem problema. Só vai perder uma parte do contexto tão lindo em volta da fogueira, tá? Quero vir só na ayahuasca no sábado? Pode vir só na ayahuasca. Quero vir só para o cambô no domingo ou só para o rampaiá? Também pode, tá? Então tá bem assim flexível como o povo da floresta nada engessado, tudo acompanhando o nosso ritmo, a paz no nosso coração, né, de estar vindo fazer, se trabalhar, né? Mas assim, tem uma possibilidade para quem tem barraca que daria para ficar, se não se incomodar de estar ficando em barraca, porque na minha casinha, boa, né, Gri? Gostou? Na minha casinha, eu já vou estar com a comitiva, que eles vêm bastante pessoas, e também os guardiões que me ajudam aqui na casa, né? Então, eu garanti que vai ter algum lugar aqui dentro, não sei falar. Pode ser que a gente consiga um canto, tá? Mas se alguém sentir de vir de barraca, compartilhar com alguém, a gente monta lá na Oca e vamos ser felizes. Quem sabe num futuro próximo aí a gente consegue ter um alojamento adequado para receber o pessoal ficar aí num festivalzão, né? Final de ano, um carnaval, né, Gui? Fala aí. Vamos torcer para isso, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Se sente aí de compartilhar? Um medo, né? Medo de não voltar? Ah, o medo, ele faz parte, tá? Todo ritual, às vezes a gente tá super firme assim, ó, e eu mesmo, aqui na Oca, chega no dia, eu falo, ai meu Deus, eu vou tomar, o que eu vou acessar, o que eu vou ver lá, sabe?
e já é o controle. Então, já é uma atenção para a gente olhar. Tem alguma área da minha vida que eu estou querendo controlar demais, é para soltar. E aí ela vai mostrar aqui, tá? Mas é normal dar um friozão na barriga no dia, ou um pouquinho antes, né? Mas saber que ela termina o efeito, todo mundo sai daqui sãozinho da vida, né? Se fizer direitinho o que eu tô falando, aliás, sai muito melhor do que entrou. E assim, gente, a dinâmica do nosso cérebro, a neuroplasticidade que ela traz, esse acesso ao subconsciente, ele se torna um caminho que hoje é um triozinho no meio da mata, né? Então, quando a gente está num momento de ansiedade, alguma dificuldade, uma coisa assim, aí às vezes é tortuoso até a gente se acalmar, chegar naquele estado. Não, peraí, vamos analisar direito isso aqui. Até fazer isso aí já deu um reboliço. A ayahuasca, ela corta caminho, ela abre esse caminho na mata, assim, aí você começa a não ter mais aquela questão. A gente costuma falar assim, os meus problemas a cada consagração de ayahuasca, eles costumam mudar. Eu não fico com os mesmos problemas de antes, eu resolvo eles num período de tempo. Depois eu tenho problemas novos, porque os desafios continuam, né? A gente está aqui para aprender, para crescer. Então, lidar com esse medo, e se tiver muito difícil, aí me manda mensagem, né? A gente bate um papo aí pré-ritual sem problema nenhum, tá bom? Mas chegando aqui, gente, vocês vão ver a comitiva, sabe? E assim, chega na Oca, né, Gris? Chega lá, você olha assim, você fala, meu, tô em casa, vai tudo embora, tá bom? Surgiu mais alguma questão aqui? Na dica? Podemos encerrar então por hoje o bate-papo? Então vejo vocês no bate-canal da Oca de Bambu, no estudo de rapé. Uhul! Gratidão pela confiança aí, muito feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês, porque o trabalho é nosso, nós somos todos um. Um nível de consciência mais elevado, a gente é tudo a mesma coisa. Tá bom? Um beijo, Rausch, Rausch, família. Fiquem com Deus.